Bom, eu vou trazer um pouquinho da questão da tabuada que me pediram esses dias para uma criança de 10 anos que apresenta dificuldades na tabuada ou outras formas de trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que antigamente se ensinava a decorar a tabuada, o que não é de todo ruim. O problema era a forma como isso era utilizado, muitas vezes como punição, né, para que a criança memorizasse. A gente já aprendeu que mais do que memorizar, é importante entender os processos do porquê que eu aprendo aquilo e de que forma aquilo vai me conduzir a outros raciocínios. E é por isso que é tão importante entender o processo, que a tabuada, na verdade, ela pode ser usada em todas as operações, né? Só que a gente acaba falando que 7 vezes tanto, 8 vezes tanto, e a gente trabalha isso. Só que antes de pensar em memorizar a tabuada, a criança precisa ter noção de agrupamento, ou seja, contar de 2 em 2, contar de 3 em 3, ter noção do que é dobro, do que é triplo. Então, por exemplo, tenho 2 flores, qual que é o dobro de 2 flores? Ah, são 4 flores, então, mas qual que é o triplo, ou seja, 3 vezes a quantidade que eu tenho. Você precisa fazer isso mentalmente, ela conseguir calcular que se eu tenho 2 lápis de cor, o quádruplo disso é 4 vezes a quantidade que eu tenho. Então ela precisa saber fazer isso mentalmente, ela ter esse raciocínio, fazer essa construção para que ela possa automaticamente saber que 2 vezes o 4 é o dobro, né? Então eu tenho que somar 2 vezes e que está implícito as outras operações matemáticas. E quanto mais eu multiplico, mais eu tenho aquilo ali. É a mesma coisa que o meu dinheiro. Quanto mais eu trabalhar, mais eu multiplico esse dinheiro. Quanto mais eu multiplicar, mais eu vou ter. Então, isso tudo são processos da tabuada que a criança precisa compreender. Essa criança que tem dificuldades ou se quer trabalhar no consultório com a criança com dificuldades na tabuada, inicie por aí, com o dobro, o triplo de objetos, de coisas do dia a dia, para que ela possa entender essa necessidade. Feito essa parte, entender o que é o dobro, o triplo, ela consegue fazer essa associação, aí você pode sim trabalhar as multiplicações. Importante relembrar que a tabuada do 2, a do 4 é a dobro da do 2, certo? E a do 8 é o dobro da do 4. Então, se a criança entender essa questão do dobro, do 2, do 4, do 8, né? Ela for fazer isso, ela vai perceber que uma tabuada tá dentro da outra. E que ela consegue descobrir a do 8 se ela entender que a do 4 é o dobro da do 2. Não sei se vocês estão me entendendo, mas, por exemplo, 2 vezes o 4 é 8, certo? 8 é a metade, qual que é? 4 mais 4. Então, o dobro do 2 é 4. E o dobro do 4 é 8. Se você a tabuada do 6, é o dobro da do 3. E assim a gente vai trabalhando, raciocinando mentalmente, que eu não preciso memorizar a tabuada, e sim entender estes processos através de jogos. Eu tenho essa trilha da multiplicação aqui, ó, onde a criança vai jogando com o dado e ela tem que fazer esse processo, mas ela tem crianças que vão memorizar com o passar do tempo, porque ela vai entender este processo e ela vai conseguir mentalmente raciocinar mais rápido. Mas eu preciso acelerar isso. Como que eu faço isso? Através do entendimento de que o dobro, o triplo, o quádruplo da multiplicação, e ela vai entender na tabuada. Por exemplo, 5 vezes o 7 é 14. Então, o dobro é 14. Então, se ela começa a entender esses processos, torna muito mais rápido o processo mental do cálculo da multiplicação. Entendeu? Eu vou trazer mais algumas dicas. Então, retomando, tá? Trabalhar dobro, triplo, questão de agrupar quantidades também. E a questão de você trabalhar também com a multiplicação no dia a dia. Como é que eu posso fazer para multiplicar aquilo que eu tenho? Você pode trabalhar com dinheiro, pode trabalhar com objetos, para que a criança consiga ou o adolescente fazer os processos, tá? E acelerar isso através de jogos, desafios, fazer caixinhas de tabuadas diárias e tirar quanto que é 3 vezes 4? 3 vezes 4. 4 mais 4, já aprendi que é o dobro. 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4. E a criança, com o passar do tempo, ela vai acelerando isso, tá? Mas, gente, não é decorar, mas sim trabalhar de forma específica e de forma lúdica ao mesmo tempo esse desafio, trazendo para o dia a dia daquela pessoa para que a multiplicação ela vai te auxiliar para o futuro. Então, use coisas do cotidiano, ok? Você assistiu todos esse monte de histórias que eu fiz explicando a tabuada, se você entendeu
Ou se você ainda tem alguma dúvida, escreve aqui na caixinha para mim, tá bom? Que eu tenho o prazer de te ajudar. Bom, uma forma de trabalhar a multiplicação, né? Por exemplo, aqui a gente tem 2 vezes o número 1. Eu poderia vir aqui e mostrar para a criança que 2 vezes o número 1 é 1 mais 1, né? Que a gente faz esse método na escola hoje. 1 mais 1. Na forma lúdica, é o quê? Eu tenho 2 vasinhos com uma flor em cada vaso. Então, quantas flores eu tenho? A criança vai te responder que ela tem 2, certo? Explicando então aqui que eu falei antes do dobro, né? Eu sei que 2 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 8. Então, eu sei que o dobro de 8 é 16. Então, 4 vezes o 4 dá 16. 2 vezes o 5 não é 10? Então, a criança vai entender que 4 vezes o 5 é o dobro de 10, é 20. Então, se eu sei que 2 vezes o 6 é 12, 12 mais 12 dá 24. 4 vezes 7 é o dobro de 2 vezes 7. 14 mais 14, 28. Entenderam? É importante a criança fazer essa associação, porque a primeira tabuada que elas memorizam é a do 2. Então, se elas entenderem a do 2, por exemplo, os processos do dobro, elas vão entender que a do 4 é o dobro e que a do 8 é o dobro de 4. E assim, ela consegue entender de uma forma prática. E o principal é ela chegar à resposta através da sua conclusão, do raciocínio mental daquilo que ela está aprendendo dentro daquilo que ela já sabe, ok?